estamos juntos até depois do fim. Deus é bom, né? Mais um quadro aqui. Fran, é pecado? Eu sei, gente, que não é fácil gravar nessas perguntas, mas é necessário. É necessário, eu preciso obedecer, né? Porque quantas pessoas não sabiam? Eu tô aconselhando as pessoas e eu tô dizendo assim, lê isso aqui. As pessoas estão ficando impactadas. Por quê? Fran, eu tenho 30 anos, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos. Eu nunca ouvi falar. E tá escrito. Tá escrito. E quando vão para os pastores, quando vão para os seus líderes, sabe o que é que tá acontecendo? Eles não estão sabendo explicar. Ninguém pode ir contra as verdades que estão escritas. Mas vamos embora. E a pergunta de hoje, Fran? Você que está chegando aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar e deixar o teu like. Amém? Glória a Deus, para a gente alcançar mais pessoas, mais vidas com essas verdades. Né? O que está escrito. São tantas perguntas que as pessoas se fazem e não sabem a resposta, porque chega para um, para outro. Não. O que está escrito aqui é que Jesus disse que se tiver adultério, você fica acobertado para se casar. E não é bem assim. A gente vai falar sobre isso também. Amém? Tamo junto. Vamos embora. Já vimos que se um homem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, adultéria. A gente já provou isso na palavra. Mas, se o adultério libera a primeira mulher para se casar com outro, a mulher ou o homem que se sente que o outro adulterou, ele está liberado para se casar novamente? Vamos ver? Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido, também comete adultério. Lucas 16, 18. Qual é a condição espiritual dessas pessoas diante de Deus? Segundo as declarações de Jesus, os que se divorciam e se casam de novo, ou os que se casam com pessoas divorciadas, estão em adultério. Todos os textos reiteram isso de modo claro e conclusivo. A gravidade dessa condição é que enquanto as pessoas continuam com essa relação ilícita, segue estando em adultério. Jesus, quando se encontrou com a mulher samaritana, que estava nessa situação, lhe disse: 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. João 4,18. Deixa eu pegar outra versão aqui. João 4,18. João 4,18. É forte, né, amigos? É muito forte. João 4,18. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então, é o que está escrito em João 4,18. Jesus interrogado pelos fariseus, que está em Mateus 19, 3, 12. Esse texto de Mateus 19 é o que mais as pessoas, elas tiram suas conclusões, o que elas acham.
E elas justificam um segundo casamento, um terceiro casamento, que o outro não quer. Não, ele não quis. E eu preciso ser feliz. A pessoa que abre a boca e diz que precisa ser feliz é porque a pessoa, ela está atrás de outra para poder fazer ela feliz. Ela não sabe que ela já é feliz por conta da presença do Espírito Santo, de Deus que fez morada nela ou nele. Mas eles insistem em querer ser feliz. Não, eu quero ter uma família para ser feliz, como se a felicidade estivesse na família. Não, a tua felicidade está em Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os fariseus foram até Jesus com a seguinte pergunta: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mateus, como Marcos, esclarece que a intenção dos fariseus era tentar a Jesus. Queiram surpreender a Jesus em alguma contradição com a lei de Moisés, a fim de desacreditá-lo como enviado de Deus. Mas Jesus nunca contradiz a Moisés. Ele declarou: não vim para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. Mateus 5, 17 e 19. Moisés não falou por sua própria conta, senão da parte de Deus, o mesmo que Jesus. No que a se refere à lei moral, Jesus e Moisés coincidiram em tudo. Jesus não exigiu uma justiça maior que a de Moisés, senão maior que a dos escribas e fariseus, que faziam uma aplicação tendenciosa e errônea da lei. A resposta de Jesus. Diante dessa pergunta dos fariseus, a resposta de Jesus foi um sonoro não. E fundamentado seu não, citando justamente Moisés no texto de Gênesis 2:24. Trata-se da lei fundamental estabelecida por Deus ao instruir o matrimônio. Por isso, deixará o homem pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E Jesus o reforçou, adicionando: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É interessante que Marcos, em seu evangelho, ao relatar o mesmo episódio, diz que os fariseus perguntaram: era lícito ao marido repudiar sua mulher sem a pregar por qualquer motivo? E a resposta de Jesus em ambos os casos foi a mesma. Aleluia! Diante da resposta negativa de Jesus, os fariseus acreditaram ter finalmente descoberto uma contradição entre Jesus e Moisés e perguntaram: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Querendo dizer, como é que tu dizes não quanto Moisés diz sim? Jesus não ignorava a única exceção que a lei fazia quanto ao divórcio, de acordo com Deuteronômio 24, 1-4. Mas os fariseus, escondendo-se atrás dessa exceção, texto que logo analisaremos, havia convertido a prática do divórcio numa alternativa válida e permitida por Deus, e a exceção havia se tornado quase uma regra geral, tal como acontece em nossos dias. Jesus lhes disse, apontou a razão da exceção: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres,
mas não foi assim desde o princípio. O único caso de divórcio permitido no Antigo Testamento. Em que caso Moisés permitiu o divórcio? A resposta está em Deuteronômio 24, de 1 a 4. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio. Esse texto diz duas coisas. A primeira é o tempo, o momento que se pode produzir o divórcio e logo que o casamento é consumado. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, a segunda tem a ver com as condições em que esse divórcio é permitido. Se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa. Como essa expressão não foi muito explícita, deu lugar a diferentes interpretações entre os judeus. Nos dias de Jesus, os mais liberais da escola de Hillel sustentavam que o homem podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. Outros seguiam a interpretação do rabino Shammai, que afirmava que coisa vergonhosa se referia a adultério. Os versículos 2, 3 e 4 de Deuteronômio 24 dizem várias coisas. Que a ruptura ou divórcio devia acontecer formalmente, por escrito, e era caráter definitivo. 2. Que neste único caso, os divorciados ficariam livres para se casar com outra pessoa. Praticamente significava a anulação do matrimônio recém-contraído. Se encontrasse alguma coisa logo após o casamento. Aí poderia divorciar e podia se divorciar, né? Significa anulação do matrimônio recém-contraído. Terceiro, que o primeiro marido não poderia voltar a tomar a mulher que havia repudiado se ela tivesse se unido a outro marido depois. A dificuldade principal com essa passagem está no verso 1, por sua aparente falta de clareza diante disso. Jesus, que nunca caiu em contradição com Moisés, deu a correta interpretação ao declarar: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19, 9. Que é justamente o versículo que todo mundo pega para poder dizer que pode se casar novamente. Porque o marido adulterou e não quer mais. Porque a esposa adulterou e o marido não quer mais. É Mateus 19, 9. A cláusula da exceção. Vamos ver agora a causa da exceção. O que significa? A não ser por causa de fornicação. A chave para interpretar bem estas palavras de Jesus é conhecer o significado da palavra fornicação. Especificamente nessa passagem. Nós equivocaríamos se aplicássemos a este texto significados que a palavra fornicação pode assumir em toda a Bíblia.
pois sabemos que nas Escrituras uma mesma palavra pode ter diferentes sentidos. Vejamos alguns exemplos. A palavra mundo, em grego, cosmos, tem nas Escrituras diferente significado. Em Efésios 1:4 é um sinônimo de universo. No Salmo 24:1, do planeta Terra. Em Jó 3:16, de toda a humanidade. Em Jó 1:2:15, se refere ao sistema da sociedade atual, rebelde e inimiga de Deus. Seria um erro de interpretação fazer uma soma total dos diferentes significados e aplicá-lo a cada versículo da Bíblia, onde aparece o termo mundo. O mesmo acontece com a palavra carne, sarche, em grego. Às vezes significa a carne física, o corpo. Outras vezes, a humanidade. Em outras, a fragilidade humana. Em outras ocasiões, se refere à nossa natureza pecaminosa. Então, não sei se vocês estão observando, uma mesma palavra, ela tem vários significados dentro da Bíblia. Do mesmo modo, a palavra fornicação, em grego, porneia, tem na Bíblia pelo menos 5 significados diferentes. Fornicação, relação sexual entre solteiros. Então lá em Mateus 19, quando Jesus fala que só pode, divorciar por conta de fornicação. Então Jesus estava falando não dos casados. Ele estava falando em quem estava fornicando. Em quem só vivia junto. Fornicação, união ilícita, proibida pela lei de Deus. 3. Fornicação, todo tipo de pecado sexual, incluindo o adultério. 1 Coríntios 6, 13 e 18 e número 25:1. 4. Fornicação, prostituição e comércio sexual de prostitutas. A palavra prostituta em grego é porne, tem a mesma raiz de porneia. Está em Lucas 15:30 e 1 Coríntios 6:16. 5. Fornicação, infidelidade espiritual, idolatria. Fica claro que não se pode dar à palavra fornicação a soma de todos esses significados. Pois bem, quem é a autoridade que determina qual o significado da palavra fornicação em cada caso? Ou pelo menos na cláusula de exceção que estamos considerando. A interpretação correta é dada pelo sentido lógico, o próprio texto, do contexto e do resto das Escrituras. Cristo afirma em Lucas 16:18 que todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Observamos que o adultério comete por um homem, não libera a esposa inocente para poder se casar com outro. O mesmo texto de Mateus 19:9, se levarmos com cuidado, nos impede de darmos a palavra, divorciar-se, casar-se com outra mulher. Cristo adverte que a mulher repudiada e inocente comete adultério se casar com outro. Portanto, não se pode considerar o adultério como motivo de divórcio com a possibilidade de contrair novo matrimônio. Resumindo, casou é vitalício. Fran, e se eu quiser divorciar? Pode.
A palavra diz que você só não pode casar novamente. De acordo com o sentido de texto e dos outros textos comparativos, a palavra fornicação em Mateus 19:9 e Mateus 5:32 não tem significado de adultério. Pronto, é justamente que eu queria chegar nessa questão. Eu vou repetir. De acordo com o sentido do texto e dos outros textos comparativos, a palavra fornicação em Mateus 19:9 e Mateus 5:32 não tem o significado de adultério. Os dois possíveis sentidos são ter praticado relações sexuais sendo solteiro ou solteira, ou estar em uma união ilícita que deve ser dissolvida. E é também importante notar que Jesus nunca disse a não ser por causa de adultério. Grego, moscheia. E sim, a não ser por causa de fornicação. Grego, porneia. E quando uma pessoa divorciada se casa com outra, nunca disse porneia, e sim moscheia. As próprias declarações de Jesus impedem de darmos a palavra porneia em Mateus 19:9 e 5:32, o significado de adultério. Isso explicaria o que foi dito por Moisés. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio. O que pode um homem encontrar de incidente em uma mulher ao casar-se com ela? O sentido mais provável é que descubra que sua mulher não é virgem. Tipo, a mulher chega pro cara e diz que é virgem, aí ele se casa, tudo bonitinho, depois ele descobre que não é. Aí sim, ele tem direito de se divorciar, se ele quiser. Logo em seguida do casamento. Isso é o que está falando aqui. Quando aparecia esse tipo de situação ao casar-se, existiam 2 procedimentos a seguir segundo a lei. Se o casal estava em litígio, o marido poderia enfrentar um julgamento público. Se a questão fosse sem litígio e ele não a quisesse como esposa, deveria escrever uma carta de divórcio e despedi-la definitivamente. Em Deuteronômio 22, 13 e 21, explica o procedimento a ser seguido em caso de litígio entre o marido e a mulher, e que requeria para sua resolução em julgamento oficial, se fosse comprovava a inocência da mulher e sua virgindade, ele deveria pagar uma multa ao pai dela. E ela ficaria sendo sua mulher. E ele, por todos os seus dias, não poderia repudiá-la. Se fosse comprovado que ele estava mentindo e ela era virgem. Além dele pagar uma multa para o pai dela, ele ia ter que ficar com ela, sem repudiá-la. Mas se fosse demonstrado que ela não era virgem, no momento em que ele se casou, deveria ser apedrejada e morta naquela época. Em Deuteronômio 24, de 1 a 4, de outro procedimento a seguir quando surgia o problema. Se o marido quisesse anular o casamento recente, por haver ele encontrado nela
coisa vergonhosa que ela não negava, escrevia uma carta de divórcio e ambos ficariam livres. Já era outro caso. Cristo se refere a esses casos ao dizer a não ser por causa de fornicação. Esses eram os casos que poderia se divorciar pela lei de Moisés. Ou seja, somente nessas circunstâncias, se o homem se divorcia e se casa de novo, não cometeria adultério. E se a mulher repudiada se casasse com outro, não cometeria adultério. Nem o que se casa com ela. Naturalmente, o marido tem outra possibilidade: perdoá-la e recebê-la como sua esposa. De modo que o ensino de Moisés e o de Cristo coincidem. Cristo não contradiz Moisés, mas o confirma e o esclarece. Porque Mateus é o único ao incluir a cláusula de exceção. Na minha opinião, como Mateus escreve seu evangelho para os judeus, tomo cuidado de mencionar a exceção, para que não pareça que houvesse uma contradição entre Moisés e Jesus. A cláusula de exceção, na verdade, tem uso prático e muito remoto. Qual era a intenção da lei em Deuteronômio 22, do 13 a 21, e Deuteronômio 24, de 1 a 4? Advertir todas as meninas e donzelas de Israel a manterem sua virgindade até o dia do casamento. Que se alguma donzela tivesse pecado e perdido sua virgindade, sabendo os riscos que corria, confessasse antes de casar seu estado ao seu pretendente, o mesmo devia fazer o marido. Que no caso em que a mulher estivesse em falta e o marido não a quisesse como esposa, houvesse uma opção pacífica para resolver o conflito sem necessidade de recorrer a julgamento público e a consequência pena de morte. 4. Proteger a mulher repudiada para que o homem que a houvesse repudiado não tivesse dali em diante mais nenhum direito sobre ela. 5. Deixar ambos livres para contrair novo matrimônio, pois praticamente se tratava de uma anulação no casamento recém-realizado. E as instruções de Paulo para essas ocasiões? 1 Coríntios 7. O que é que Paulo diz no Novo Testamento? Esta é a passagem mais extensa e talvez a única das epístolas que aborda essas questões, pelo que disse no primeiro versículo. Paulo está respondendo uma série de questões que os irmãos de Corinto lhe haviam feito. Trata-se de uma das poucas ocasiões em que ele extingue como clareza o que disse o Senhor e o que é a sua opinião pessoal. Enquadrando dentro desse conselho pessoal, Paulo recomenda aos solteiros, às donzelas e às viúvas que, se elas têm o dom de continência, sigam seu exemplo de manter-se celibatário, pois o tempo é curto. E para dedicar-se ao Senhor. Resumindo, Paulo está dizendo para solteiras, as donzelas e as viúvas que, se eles têm o dom de continência, eles se dediquem só a Jesus, porque o tempo é curto. Mas deixa muito claro que se casarem, não pequem. Se casarem, fazem bem. E se não casarem, fazem melhor. Mas
Em nenhum lugar diz aos divorciados que se casarem, não pequem. E não se casarem fazem melhor. Mas em nenhum lugar diz aos divorciados que se casarem, não pequem. Nos versículos 10 e 11, fala da situação dos casados. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Gente, eu acho que até aqui já respondeu a nossa questão. Nós não podemos, eu não posso pegar o repúdio e o divórcio para me casar de novo porque meu marido está adulterando. Eu não posso pegar o ato de adultério do meu marido e me casar novamente. Não tem brecha nenhuma. Nenhuma. E se você não compreendeu, volta esse vídeo 10 vezes. Anota as passagens e pesquisa. Não é a Fran que está falando. É as escrituras. Eu não queria estar falando sobre essa pregação. De jeito nenhum. Mas eu sou obrigada a falar. Eu preciso obedecer. Desculpa se eu não estou sendo legal com você, mas eu não tenho nada a ver, não. O Espírito Santo vai falar com você. Amém? Se você gostou dessa mensagem, deixa teu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha. As pessoas precisam saber o que está escrito. Não só elas lerem do jeito que elas querem, mas que elas venham entender o que Jesus quis falar. Amém? É pecado sim, você se divorciar e se casar com outro. Mesmo você sendo repudiada, porque o seu marido não quer. Ou você luta por ele, ou você vai viver para Cristo. Se você quiser viver de acordo com as Escrituras e os ensinamentos do Senhor. Mas se você quiser viver do seu jeito, fica tranquila. Cada um vai ter a vida que merece. Amém? Tamo juntos. Até depois do fim. Já é!